Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui mais um convidado. Olha, nós vamos falar agora de um assunto que está gerando polêmica. O governo do estado anunciou recentemente a criação do Museu dos Povos Acreanos. É mais um museu que vai ser criado aqui no estado, mais um espaço de cultura, mas o que está gerando polêmica é a desapropriação de um prédio para abrigar esse museu, que vai custar aos cofres públicos 5 milhões e 700 mil reais. Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto com a presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, a Carla Martins, que vai nos dar todas as informações sobre esse processo, sobre o que vai ser esse museu, qual a função, qual o objetivo desse projeto. Já já a gente fala disso. Antes, deixa eu falar de um assunto aqui. É uma iniciativa empresarial que é um sucesso, você sabe do que eu estou falando, a indústria Peixes da Amazônia aqui do Acre. Olha, essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva e saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas. Peixe é antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais, pratos deliciosos com peixes da Amazônia. São produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. Sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia, agora com cortes práticos, embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. E agora sim eu convido a Carla Martins, presidente da FEM. Por favor, Carla, pode vir para cá. Olá, boa noite. Como vai? Tudo boa bem? Noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, Carla, eu já introduzi o assunto aqui. E antes de aprofundar o tema, eu gostaria de saber como é que vai funcionar o Museu dos Povos Acreanos. Qual é a proposta do governo para criar esse espaço? A gente sabe que museus é um espaço de cultura, de registro da nossa história, mas esse projeto tem um diferencial. Tem. É importante dizer, né? Primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. É importante dizer, assim, né, que talvez seja um pouco inverso. A polêmica grande seja mais o museu do que o prédio em si, porque acho que o prédio, de alguma maneira, ele dialoga com um pedido que muitos, né, ex-alunos, a preocupação de pessoas de patrimônio da cidade, enfim, de não se perder aquele prédio que era o prédio do Colégio Meta, o antigo Instituto Nossa Senhora das Dores. E o museu, ele vem como uma alternativa de um espaço de cultura para a cidade com uma leitura interativa. É um espaço de educação e de interatividade, que veio, para nós, é o entendimento de que ele reconfigura, porque é como se ele fizesse uma amarração de todos os nossos espaços de memória que estão aqui no estado, que alguns estão em processo de reforma, vão ser restaurados, enfim. O museu carrega consigo essa ideia de ser um espaço de interatividade. Estamos vendo imagens desse prédio. Ele será preservado na íntegra, como está aí? A fachada do prédio inteira é preservado e 80% dele internamente também. Do prédio original, o que sai aí são uma parte aqui na lateral, que sai porque era essa cantina que foi feita depois, e a quadra que será tirada para ser feita a construção com um pé direito mais alto para abrigar uma das salas de exposição do museu. Então, agora sobre esse valor, 5 milhões e 700 mil. 5 milhões e 350. É uma diferença aí, você inclusive vai explicar por quê. Mas enfim, o que está despertando polêmica em relação a esse valor é porque todos nós sabemos que o Estado enfrenta uma crise econômica, está cortando gastos, tem demandas sociais que não são atendidas por conta disso, e nesse momento o governo anuncia um investimento desse. Não que não seja necessário investir na cultura, mas será que esse é o momento propício? Eu acho que é muito interessante você me fazer essa pergunta no momento em que o Brasil foi sacudido por uma grande discussão de fechamento das portas de um Ministério da Cultura. Há um entendimento muito equivocado, eu acho, por parte das pessoas, de que a cultura ela é só os fazeres artísticos. E não,
A cultura é um vasto leque, é um conceito tão amplo que incorpora desde a maneira como a gente nasce, seja de parto normal, seja de cesariana por escolha materna, até como a gente se comporta para a vida inteira. Então, importante, acho que frisar que quando o governo anuncia um investimento desse, ele também coloca a importância de se entender o pensamento e a cultura como um bem do Estado. E isso não tira nenhuma responsabilidade. Ao contrário, acho que equilibra. Parte desse recurso, veja, o Colégio Meta teve uma avaliação de 5.350.000 dessa parte da escola. Houve uma negociação com Servos de Maria, houve um abatimento de um valor de R$600.000, que havia sido um aluguel que o Estado tinha feito em 2014, que nós tensionávamos já funcionar algumas áreas nossas de patrimônio, e nós tivemos a alagação de 2015, aí realmente nós não tivemos recurso, mas houve um desconto disso, e ele foi parcelado também em 30 meses, isso vai ser publicado, né, há uma publicação disso, então as pessoas também vão ficar sabendo o valor disso, né, porque isso o Estado tem um portal de transparência para isso. Então, esse investimento teve esse formato. E se demorou, inclusive, para encontrar dentro do Estado aonde que se pudesse pagar essa desapropriação sem onerar outras pastas. Acho que isso é importante. Tudo isso que você diz, eu concordo, mas a opinião pública não entende dessa forma, porque você vai na Assembleia Legislativa, tem lá sem-tetos que estão acampados querendo casas. Aí o Sindicato dos Trabalhadores da Educação ocupa a Assembleia porque o reajuste pode ser que não saia, em função da crise. Aí você vai no setor de saúde, problemas na maternidade. Quer dizer, isso aí mas eu é um paradoxo. Que eu digo uma coisa. Em nenhum momento o governo está tirando dinheiro da saúde para fazer um investimento desse. E em nenhum momento, nenhum recurso está sendo desviado, né? Se alguém pudesse querer usar essa expressão, que eu acho que não é a mais apropriada, de nenhum setor do Estado para fazer esse pagamento. Isso é importante. Houve toda uma busca de como se encontrar esse recurso. Esse recurso também faz parte de algumas ações que o governo fez de busca de investimento fora para pagar isso. E seriam recursos que não poderiam ser utilizados em outras áreas, porque eles vêm dentro de uma brecha da educação que não poderiam compor salário, porque salário está em outra rubrica, que não poderiam compor gastos de saúde. Então, é importante dizer, nenhum dinheiro que está sendo investido dentro do processo de desapropriação do Meta foi tirado ou está sendo, nesse momento, deixando alguma outra pasta. Nós mesmos, por exemplo, se fosse uma decisão, que eu digo que esse dinheiro pudesse ser utilizado em outra coisa, talvez a gente usasse em manutenção, que é uma discussão que a gente faz de maneira muito grande. Tem um ponto aí também em relação aos museus que já existem. Aí fala-se que não tem a manutenção adequada, que alguns estão quase fechando. Enfim, também é um assunto... Nós temos problemas em um espaço, que é o Museu da Borracha, que ele, em 2013, o Conselho Estadual de Cultura determinou que fosse feita uma reforma pequena na parte elétrica, e quando abriram, descobriram que era uma reforma grande. Mas é importante dizer que o Museu da Borracha já está para ser licitado para ser reformado. Ele vai ser entregue novamente à cidade. Com isso, essa imagem é de um dia de segunda-feira. Dia de segunda-feira o museu não abre, mas de terça a sexta ele abre todos os dias. Ele não tem a exposição funcionando, mas para a pesquisa ele está aberto. E ele será devolvido para a cidade, eu acho que até o final do ano, no mais tardar até o final do primeiro semestre do ano que vem, totalmente reestruturado. O Museu dos Povos Acreanos está orçado em 20 milhões, a obra total. De onde virá o restante dos recursos? Esse recurso também está sendo captado fora. Esse recurso não foi uma captação que também saiu dos cofres públicos. Veja, o governador Tião Viana vem alimentando essa ideia do museu há bastante tempo. Quando eu cheguei na Fundação Elias Mansur, quando eu retornei para trabalhar na Fundação em 2014, ele já vinha com essa ideia e já buscava aí financiamento, né? Esperava-se em 2014 conseguir. Então, foram muitas e continuam sendo uma busca de financiadores que não onerem a nossa fonte 100, quer dizer, a nossa fonte de recurso do Estado. E que seja recurso que ele não pode ser colocado em outras áreas, por exemplo, em reformas de outras coisas. Não, porque agora nós vamos fazer um investimento da ordem de R$6 milhões, restaurando os espaços nossos. Que isso também era uma preocupação. O museu só sai agora, na hora também de que nós já conseguimos o recurso
para reformar os outros espaços todos. Quer dizer, e estamos nesse momento também preparando um estudo para pensar como é essa sustentabilidade de um espaço de cultura, que é uma discussão que está sendo feita atualmente no Brasil todo. Muito bem, conversei aqui com a presidente da Fundação Elias Mansur, Carla Martins. Obrigado pelos esclarecimentos. Imagina, Rogério, tuas ordens. Você de casa, aguarde só um instante, vamos fazer o intervalo. Voltamos daqui a pouco, não saia daí.